Imediatamente, vista já o adiantado da hora, o doutor Alexandre Curvelo, doutor Alexandre e doutor Rafael Bonfim, por favor, vou pôr a mesa aqui. Muito bem, deixa eu apresentar rapidamente, que tenho certeza que é um currículo mais que resumido dos doutores que me ombreiam de um lado e outro. Doutor Alexandre Curvelo, pós-doutorando pela Universidade de Heidelberg, doutor em Direito pela PUC, professor de Direito Administrativo e, sobretudo, advogado. Doutor Rafael Bonfim, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor adjunto de Direito Administrativo e Notarial do Departamento de Direito Público e Filosofia de Direito da Universidade Federal, juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e advogado. Muito bueno. Vamos, obrigado por compor a mesa conosco. Vamos passar imediatamente ao nosso painel. Esse painel vai tratar sobre o propriedade intelectual e direito administrativo. E eu tenho dois temas que serão abordados pelo doutor Alexandre, quanto à entidade NPI, e quanto ao doutor Rafael, o processo administrativo. Grosso modo, será bem mais que isso, mas enfim, para resumir para vocês. Eu quero só introduzir o tema, que recentemente, como já foi comentado aqui antes, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial, que tratava sobre uma prorrogação dos prazos de patente na medida da incapacidade do órgão administrativo, INPI, em examinar e conceder patentes dentro de um prazo razoável, processo razoável. E, portanto, esse artigo que foi colocado lá no início do debate legislativo, muito incitado ainda pelo pessoal da própria Associação Brasileira, como um contra-remédio à morosidade do NPI. Em vez de a gente atacar a causa, que era a morosidade do NPI, se tentou trazer um remédio a essa morosidade, que era dizer que quando o processo administrativo demorasse mais do que 10 anos, as patentes deveriam ter concessão com prazo mínimo de concessão, de efetivo exercício do direito, por no mínimo 10 anos e modelos de utilidade 7. Bom, isso foi julgado constitucional, 9-2, por argumentos econômicos. Basicamente, o direito econômico foi fundamental nessa visão, e, aliado a isso, um momento atual de pandemia. Então, isso trouxe muito do direito econômico e a visão econômica da extensão das patentes farmacêuticas face a uma pandemia que estava presente. Quando a gente julga a constitucionalidade de artigos constitucionais, ou constitucionalidade de artigos da lei ordinária, a gente pondera elementos, né? Então a gente sente muito a ponderação de princípios dentro da corte, e em outros tempos não sei se teria o mesmo julgamento, não sei. Mas enfim, isso gerou uma recomendação do STF ao Poder Executivo, porque a ação era declaratória, até foi discutido muito se eles tinham a capacidade de fazer uma mera apelação, no sentido de recomendar, ou se eles poderiam realmente ordenar. A conclusão, sendo uma ação declaratória, eles não tinham o poder de condenar, de ordenar, mas simplesmente, então, fazer uma recomendação para que o Executivo cuidasse com melhores olhos o INPI, a fim de que ele pudesse, então, exercer a função para a qual esse órgão foi criado. E, a partir daí, a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual ingressou com uma ação estruturante na Justiça Federal para que forçasse o INPI, então forçasse a União e forçasse o INPI a executar um plano de estruturação para que o serviço público fosse realmente efetivado. Essa ação foi impetrada na Justiça Federal do Rio de Janeiro, está com a doutora Caroline Ito, esteve conosco em Florianópolis, teve já 3 audiências, e eu vou me parar por aí,
tem uma liminar que parece que foi solicitada e eu não sei o que vai dar. Eu paro por aqui com essa pequena introdução e passo a palavra ao Dr. Alexandre para nos brindar um pouco sobre esse tema e seu raciocínio em cima dentro dessa autarquia supermoderna e ágil chamada INPI. Bom dia a todos. Eu começo agradecendo o convite, né, do gentil amigo Milton, colega André, e gostaria de dizer que a temática é importante, como o Milton mencionou, há 14 anos atrás a gente, na disciplina aqui, na curso de especialização, já se falava sobre a importância do direito administrativo no âmbito da propriedade intelectual. Então é um prazer realmente participar desse evento, ainda mais na presença do colega do Rafael, que é nosso professor, foi meu professor também no curso, enfim, uma pessoa que eu admiro muito, profissional realmente de primeira linha, ao lado do professor Bonner, que eu conheci nas bancas aqui da especialização. E o Bonner, embora tenha menos atividade acadêmica, é muito conhecido, advogado combativo, respeitado na área. Então eu fico muito feliz de compor essa mesa tão composta por integrantes de primeira linha. Bom, é preciso considerar, assim, em primeiro lugar, onde estamos, né? E por isso que, quando a gente fala em direito administrativo, a gente precisa situar, né, o direito administrativo que nós vivemos hoje e o que trilhamos, principalmente pós-88. Né? E isso se reflete, para quem milita na área, milita perante o INPI, isso reflete no dia a dia de vocês, tem refletido no dia a dia de vocês desde então. Eu vou passando. Pega mais perto ali. Bom, eu acho que vou ficar em pé. Pode ser do lado. Essa bancada é alta, no sentido baixinho. Bom, nós temos um direito administrativo no Brasil que passa por profundas transformações a partir da década de 90, pós-Constituição de 88. Claro, isso não afasta algumas características que vão nos perseguir até hoje. Nós temos um direito administrativo burocratizado, nós temos uma ideia de relação jurídica no direito administrativo baseada na ideia de poder. Né? Nós temos lá, por exemplo, a legislação trata o cidadão como sendo administrado. Né? Isso até já foi um avanço em relação a outras nomenclaturas. Mas o fato é que a partir da década de 90, então, a gente começa a trabalhar um cenário no direito administrativo que tem por objetivo atender a algumas premissas constitucionais. Bom, uma das situações mais importantes, e aqui eu gostaria de enfatizar, que é o marco zero, então, assim, para a gente identificar a questão do INPI, é a questão da reforma administrativa. Na década de 90, devido ao movimento de estatização, desestatização, a gente começa a ter privatizações, e nesse âmbito, para cuidar dos setores privados, o Estado brasileiro passa a criar as chamadas agências reguladoras. Então, o setor de óleo, petróleo, energia elétrica e outros setores econômicos importantes passam a ter uma tutela estatal que é dada pelas agências reguladoras. Bom, essas agências reguladoras, elas têm uma estrutura de autarquia, assim como tem o INPI, só que com maior autonomia, com uma gestão financeira atrelada ao pagamento de contribuições, né, não voluntárias do segmento, e, portanto, essas agências têm uma formatação desde o momento 1, desde as suas leis de criação, que permitem cuidar dos assuntos da sua tutela de uma forma mais efetiva, célere, com mais autonomia em relação ao poder central. Então, na década de 90, a gente tem, além da criação de agências reguladoras, a gente tem uma profusão legislativa para tratar dos mais variados temas que vão refletir nessa nossa relação ou interação com o Estado. E aqui, especialmente a lei de processo administrativo, que o professor Mafini depois vai tratar
mais detidamente os aspectos dessa lei. A partir dos anos 2000, nós passamos a ter então, uma consolidação daquilo que se teve início lá na década de 90. Então, por exemplo, a Lei de Processo Administrativo, ela trata lá no artigo 2º de princípios, né, que regem o regime jurídico administrativo. Embora seja uma lei geral, com aplicação subsidiária, nas situações em que existe lei própria para tratar do procedimento e do processo administrativo, esse artigo 2º ele é sempre aplicável, não tem como afastar. E esses preceitos da lei geral, vocês trabalham no dia a dia. A questão da duração razoável do processo, né? Então, a gente vai lá no TRF2 e encontra uma série de mandados de segurança baseado exclusivamente nessa questão da demora do processo, motivação das decisões judiciais. Esses são preceitos que começam a tornar corpo mais efetivo na jurisprudência a partir dos anos 2000, né, onde a gente tem uma fortificação, digamos assim, desses novos preceitos. Ainda nesse período, a partir dos anos 2000, a gente tem uma consolidação desse modelo de agência. Então, se vocês se depararem com se trabalhava, por exemplo, em matéria de energia elétrica nos anos 2000, nós tivemos uma reforma inteira do setor elétrico e só foi possível avançar nesse segmento, e hoje o Brasil é um país que está na ponta nessa questão de energias renováveis, porque tinha uma agência reguladora muito forte, que é a ANEEL, que se fortificou, inclusive, ao longo dos anos, e que permitiu que o setor privado se organizasse e exercesse as atividades que precisa exercer com a segurança, com contratos sendo honrados, com leilões de energia que efetivamente funcionaram. Bom, de 2010 para cá, a gente tem, isso dá para constatar a partir de vários dados, eu mesmo participei de uma pesquisa pela FGV em que nós avaliamos as agências reguladoras no Brasil. A gente tem um fortalecimento, inclusive, entre a atuação conjunta das agências reguladoras. Então, o que acontece? Esse segmento do Estado que cuida desses setores econômicos passa a conversar, a propor ações conjuntas, o que demonstra uma maturidade da administração pública no trato dessas questões. Claro que existem problemas, né? O Ronald já deve estar louco para mencionar assim, a pacífica e profícua relação que se estabelecia entre o INPI e a Anvisa, né? Durante anos. Então, nós percebemos assim, essa parte do Estado brasileiro funcionando um pouco melhor do que outras. Tá? E eu faço esse destaque das agências reguladoras para a gente identificar aquilo que o Ronald começou a falar hoje. Como o INPI é, o que ele é assim, porque as coisas não funcionam. Bom, ainda no campo legislativo, a gente teve a recente edição da LINDB, né, da Lei de Introdução das Normas de FUFU, que também trouxe uma solidificação de alguns preceitos administrativos que são muito importantes para essa relação que a gente acaba estabelecendo. Finalmente, nessa parte eu gostaria de mencionar a questão da lei das agências reguladoras. Hoje existe uma lei com o objetivo de uniformizar a atuação dessas agências. Então, as questões da transparência, a questão dos mecanismos de conciliação de conflitos, ou resolução de conflitos na esfera administrativa, o aumento dos mecanismos de controle sobre a produção técnica, sobre a fiscalização, né, que a gente acaba exercendo. Então, tudo isso passou por uma lei geral. O que acontece? Nós podemos dizer, então, de 88 para cá, para atender aquela determinação funcional do Estado fiscalizar os agentes econômicos, propiciar o desenvolvimento do setor privado, interferindo apenas quando ser necessário. Nesse aspecto das agências reguladoras, a gente tem um grande avanço. O direito administrativo caminhou bem. Claro que existem problemas, a gente ainda tem algumas amarras que são muito pesadas, digamos assim, para o contribuinte, que são muito penosas para que ele precisa trilhar o caminho das agências para obter autorizações, licenças, e eventualmente para ter pleitos atendidos, mas o fato é que a gente tem um avanço muito importante. Bom, feitas as considerações, a gente vai então
para a questão da relação propriamente dita entre direito administrativo e propriedade intelectual no Brasil, e eu parto da ideia de que a gente pode identificar um avanço do direito administrativo que tenha também propiciado alguns ganhos para nossa área aqui específica. Bom, a gente tem, como foi mencionado no início, um agente que estabelece uma interação necessária conosco, que é o INPI. Né? Então, necessariamente, as relações no segmento vão passar sempre pela autarquia. E o INPI é uma autarquia criada no modelo antigo, Decreto-Lei 200, muito antes da Constituição de 88. Então, ele tem uma formatação que privilegia o direito administrativo velho, digamos assim, o direito administrativo do servidor público, o direito administrativo da morosidade para comprar uma lâmpada por conta do processo licitatório, da falta de transparência, muitas vezes da falta de interesse, da baixa eficiência, da falta de cobrança por eficiência. Afinal, nós temos servidores estáveis, nós temos poucos incentivos para entregar aquilo que a gente precisa entregar. Então, imaginem que nós temos praticamente a maior parte da interação de um segmento, de vários segmentos econômicos, numa interação com uma estrutura velha de Estado. As autarquias, nessa modalidade, são uma estrutura já que em outros países sequer existem mais. Bom, nesse momento em que eu mencionava anteriormente que o Estado brasileiro adotou esse modelo de agências reguladoras, o INPI estava apenas exercendo atividades antes como autarquia e se depara, digamos assim, com talvez uma das grandes transformações da década, que é a lei da LPI. Por quê? Essa lei estabelece, dentre outras coisas, uma competência jurisdicional administrativa mais forte para o INPI. Tá? Nós temos a inovação, por exemplo, na questão do processo de nulidade, que até hoje é um instrumento muito importante dentro dessa autarquia, e que ele passa a ter uma nova conformação nesse momento. Mas veja, a gente tem um avanço legislativo para uma autarquia que manteve a mesma estrutura, os mesmos vícios que ela já possuía naquela época. Bom, além disso, porque a menção à própria questão da Anvisa, né, quando nós tínhamos agora já resolvido o problema legislativamente, né, mas se a gente for procurar no Justiça, tem umas centenas de julgados em que se estabelecia aquele problema da doença prévia da Anvisa. Bom, esse é um claro exemplo em que nós tínhamos dois órgãos, duas entidades estatais, mal falando de órgão, né? Não são órgãos, são pessoas jurídicas, mas que não se comunicavam. E tinha um problema muito severo ali na questão das competências. Isso levou a um problema de judicialização e talvez os prejuízos econômicos são incontáveis, né? A gente não teria como mensurar isso hoje devido a esse problema. Bom, como eu falei, apesar dessa evolução de estrutura para alguns segmentos, o INPI ainda preserva uma formatação jurídica vetusta, imprópria, né? Nós poderíamos dar como exemplo uma questão que é muito curiosa mesmo no INPI, é a questão das decisões. Né? A decisão em sede recursal no INPI é monocrática, né? A decisão do presidente, quando as agências reguladoras, todas elas hoje já decidem em colegiado. Então são coisas que chamam muita atenção. A gente tem um direito administrativo, como eu disse, em evolução, mais acentuadamente nos últimos anos, e o INPI preservando uma estrutura antiga, preservando uma organização muito complicada. A gente vê que tem esse decreto 8854, que é de 2016, que organiza administrativamente o INPI e preserva essa questão de um presidente, algumas diretorias, decisões pouco publicizadas,
imprecisáveis, um processo decisório realmente complicado, uma falta de incentivo à conciliação, embora isso seja possível, mas a gente tem uma baixa adesão do INPI a essa ideia de estrutura administrativa que propicie também a conciliação. Bom, ao lado disso a gente tem, por exemplo, como eu disse antes, as agências reguladoras com uma lei que inclusive uniformiza o processo decisório, uniformiza expedientes, como por exemplo a análise de impacto regulatório e outros instrumentos que acabam sendo utilizados para privilegiar o setor privado, para dar mais celeridade para as decisões, para permitir que as decisões sejam cumpridas na esfera administrativa, para ter uma elevação de conteúdo técnico dessas decisões. E o INPI, infelizmente, não segue essa lógica, porque ele não é uma agência reguladora. Ele é uma autarquia, um modelo antigo, um modelo que não segue as tendências atuais. Bom, mesmo assim, nós temos, na esfera jurisprudencial, o reconhecimento, digamos assim, de avanços conceituais do direito administrativo, especialmente a partir de novas legislações, também nas matérias em que se tem a relação ou a interação com o INPI. Por exemplo, a gente tem a LINSP, que é uma lei nova, e já se tem, tanto na esfera da jurisprudência, se encontram alguns julgados citando a LINSP em processos de revisão ou de controle judiciário do INPI. Um exemplo é a questão da segurança jurídica, né? Então a gente tem o artigo 30 da LINSP, que diz que as autoridades devem privilegiar a segurança jurídica e rever posicionamentos, estabelecendo súmulas e outros instrumentos para a uniformidade de atendimento. Aí eu peguei um exemplo, que é um exemplo recente, esse parecer do INPI, que fala sobre a revisão do exercício do direito de precedência de marcas, né? Então, havia uma consolidação de um entendimento desde 2009 do INPI, que a Justiça passou a reconhecer como absolutamente ilegal, que restringia o direito que estava previsto na LPI, e o INPI agora, então, resolveu mudar esse entendimento. E é bem curioso que o parecer, exatamente o parecer que deu início a esse novo entendimento, é um parecer de um dos procuradores do INPI e é chancelado pelo presidente. Então, assim, duas pessoas acordaram um dia, resolveram reconhecer o que a Justiça já estava reconhecendo e aí mudaram uma posição, né, mais de 11, 12 anos depois. Então, isso é uma coisa que marca bem a atuação de uma estrutura que não está adequada, digamos assim, ao que se pretende, né, o modelo de Estado atual. Questão da duração razoável do processo administrativo, como o Ronald mencionou, esse leading case da lei, ele tem até, eu coloquei aqui, o que a União disse no processo. A União, em sua defesa, disse que o atraso na aprovação de patente seria um problema administrativo, no qual não decorreriam a inconstitucionalidade da lei ou violação ao princípio da função social da propriedade. Então, simplesmente o atraso era um problema administrativo. Essa foi a defesa da AGU na lei. Então, vejam que, embora nós tenhamos uma autarquia que se rege, que tem lá uma obrigatoriedade de cumprir leis administrativas, um regime jurídico administrativo, o INPI ainda defende, digamos assim, a própria ineficiência, a própria morosidade, inclusive na esfera judicial, né? Questão dos limites do poder regulamentar. Então aqui a gente tem um outro problema. Então, assim, fazendo um pente fino, assim, em várias resoluções e normativos do INPI, nós vamos encontrar situações em que o INPI opta por restringir direitos previstos na legislação. Isso é uma série, assim, a gente tem uma penca de exemplos, né? Aqui eu coloquei um, que é essa questão dos pedidos de patente, né? O texto da resolução era assim:
Os pedidos de patentes ou as patentes que estiverem inadimplentes e mais de uma retribuição anual serão arquivados e extintos definitivamente, não se aplicando, nesse caso, a restauração prevista no artigo 87. E o STJ reconheceu, bom que vocês entendem isso, né, mas não é o que a lei diz. Né? Então, esse tipo de ato administrativo do INPI, a gente tem vários exemplos, a gente tem uma posição que a autarquia acaba adotando, que é absolutamente anacrônica, ela não conversa com a jurisprudência, ela não conversa com o direito administrativo moderno, e isso aqui é só um exemplo pequeno em relação a isso. Como eu disse, na esfera jurisprudencial, o direito administrativo, a partir da LINDB, ele tem sido privilegiado, digamos assim, nessas questões de mudanças. Inclusive, em julgados recentes, a gente já encontra o STJ dizendo que as decisões do INPI devem também atender ao que estabelece a LINDB na questão das consequências práticas ou consequências que se extraem de uma determinada decisão. Aqui a gente poderia falar muito sobre consequencialismo no direito, quando isso é bom ou ruim, né? Mas o fato é que a ideia de motivação dos atos administrativos, que cresce em importância a partir da Lei Geral do Processo Administrativo, na esfera do controle dos atos administrativos para o INPI, ela é algo ainda que precisa crescer bastante. Né? Hoje nós temos processo administrativo no INPI que pode chegar ao fim sem eu precisar do Poder Judiciário. Né? Existe uma jurisdição administrativa que poderia ter, digamos assim, ser mais efetiva do que ela é, mas parece que o INPI adota uma posição de que a possibilidade de rever suas decisões pelo Judiciário daria um salvo-conduto para tomar essas medidas que parecem ser para simplesmente reduzir o trabalho ou para que a autarquia tenha mantida essa sua posição de poder. O que aconteceu? Começou assim, até que veio em suspensão de eliminar o TRF, era presidente do TRF na época o desembargador Wilson Darossi, era o desembargador Wilson Darossi, e aí a União, na suspensão de eliminar, vem e diz: a política pública é essa, a OMS tem tal critério, a Organização Pan-Americana de Saúde tem tal critério, o Brasil está adotando um critério mais cauteloso, o cara deu a eliminar. Mas se o representante da União houvesse, lá na primeira ocasião, respondido isso, sequer a ação civil pública haveria sido proposta. E aí eu digo, uma processualidade adequada minimiza o grau de litígio e minimiza o grau de judicialização. É isso. Não, porque não funciona nem com criança. Se o cliente de vocês receber um não porque não, ele vai querer litigar. Se ele receber um não bem fundamentado, adequadamente fundamentado, ele sacola a viola. Tem razão o INPI. Agora, observe, nós temos que prestigiar a necessidade de fundamentação, com qualidade, não só o dever de motivar, mas com qualidade. A motivação tem que ser clara, congruente, tem que ser contemporânea. Eu defendo, tem meia dúzia de coisas que eu digo, isso escrito, eu defendo a aplicação, no caso do INPI, sem nenhuma dúvida, do CPC, artigo 15 do CPC, manda aplicar o 4891, portanto, nos processos administrativos. O que significa isso? É um pouquinho da combinação com o artigo 20 da LINDB. Dizer indefiro por causa do interesse público não é motivação. Assim como defiro em razão do interesse público não é. Então, nós temos que prestigiar e nós temos que, de algum modo, aprimorar o dever de motivação e a qualidade da motivação. Eu tenho dito, a LINDB é um documento muito importante, mas no final do dia o que a LINDB faz, a Lei 1365 de 18 fez na LINDB, foi ampliar ainda mais a necessidade de que nós tenhamos o dever de fundamentar e a qualidade da fundamentação do órgão controlado e do órgão que controla a administração pública. Bom, por isso que eu digo, nós estamos vivenciando, hoje em dia, o que eu chamo de momento do controle sobre o controle.
Nós temos o controle sobre o controle. O controle é importante, mas ele precisa também ser controlado. A administração no controle interno que faz, a administração nos atos que pratica, ela precisa ser melhor controlada. E observe, quando eu digo isso, não é para controlar menos, nem para controlar mais, é para controlar melhor. É disso que trata esse dever de fundamentação. O dever de isonomia, me parece que é mais simples. Hoje nós temos uma regra também na Lei da Liberdade Econômica, que é o tratamento isonômico em matéria de ato público de liberação. Se eu deferir o pedido para um, eu tenho que deferir o pedido idêntico para o outro, a menos que haja algum tipo de circunstância relevante para a distinção. Tá? Aquela lógica dos precedentes administrativos que o Alexandre falou também é algo bastante importante. Está no artigo 30 da LINDB. Até pode a administração mudar de ideia. Até ela pode mudar de ideia. Mas ela tem que explicar com um ônus argumentativo mais elevado por que mudou de ideia. Outra coisa que eu gosto muito, na LINDB, do artigo 24, para analisar a validade das coisas, eu tenho que analisar a validade com base nas orientações gerais da época que as coisas aconteceram. O que quer dizer isso? Desculpa um exemplo de novo prático. De 88 a 92, o Supremo tinha dúvida se empresa pública precisava fazer concurso. E aí, Banrisul, para quem não sabe, tem um parecer da PGE de 89 dizendo que o Banrisul não precisa fazer concurso. E 92 que precisa. Aí vem em 98 o Tribunal de Contas e anula as contratações feitas em 89 com base no parecer da PGE que não precisava fazer concurso. Por quê? Porque em 92 passou a ser dito que precisava fazer concurso. Então, observe. Por isso que o Pedro Malan tem razão quando diz que o Brasil é um país em que o passado é imprevisível. O passado é imprevisível. O nosso país é um país em que o passado é imprevisível. Então, esse tipo de coisa também, de algum modo, precisa ser destacado. E aí eu chego naquilo que, para mim, talvez seja a principal dor de barriga de vocês, e aqui eu vou talvez mais apontar problemas do que propriamente soluções. Né? Como o Dr. Roller fez menção, não adianta a gente ficar tratando da febre e não tratar da causa da febre. Tá? Bom, então vamos lá. Primeiro, direito de petição, né, da Constituição Federal. Direito de petição, outrora, era interpretado como direito de protocolar um troço. Então, pré-88, se eu protocolasse um troço em algum lugar, esse que recebeu o protocolo rasgasse, estaria observado o direito de petição. Tá? Evolui a coisa para não ser mais assim. O direito de petição também pressupõe, ou também enseja o direito de obter resposta. E, mais recentemente, o direito de ter resposta em prazo razoável. Tá? Não só em razão do artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, mas já a 9784, a Lei Federal de Processo, no artigo 48 e 49, estabelece também essa necessidade de decisão em prazo razoável. Pois bem, primeiro, não se aplica a marcas, e a doutora Jéssica muito bem defende que vale em geral para todos os demais tipos de PI, aquela sistemática da aprovação tácita. Sabe aquele negócio de protocolei, não é possível aqui a figura da aprovação tácita. Tem um livro de um professor da Universidade de Barcelona que ele diz uma coisa muito interessante. A aprovação tácita é uma, vamos dizer assim, o sim decorrente da não resposta fragiliza a motivação do ato. Né? Então, assim, eu intuo que é por isso que a Lei da Liberdade Econômica tirou o registro de marcas da aprovação tácita. Mas ainda assim fica a questão, o artigo 40, parágrafo único, era um solublema, né? O artigo 40, parágrafo único era um solublema, era uma solução que criava mais problema, mas que o Supremo ceifou e depois foi revogado, inclusive, pela Lei 14.145. Mas eu vou mencionar o seguinte. A Lei Federal, a Lei 9784, diz, encerrado a instrução, já tem um problema aqui, que diabo é encerrar a instrução, não tem despacho senador em processo administrativo. Então, é um prazo cujo termo inicial já é móvel. Né? Mas diz a lei lá, encerrada a instrução tem 30 dias, prorrogados por mais 30 para decidir. Isso na lei federal, na lei geral. A lei geral, eu costumo dizer, ela não revogou nada e nem vai ser revogada por nada nunca. Por quê? Porque a lei geral, ela mesmo tem essa paranoia de dizer, salvo disposição em contrário. O artigo 69 da lei diz, essa lei não... Então, tem a lei de vocês lá. E a lei de vocês, por coincidência, dá o mesmo prazo. No 224 da lei, dá o mesmo prazo de 60 dias. E aí a questão toda é, extravasado o prazo dos 60 dias para apreciar. O que decorre disso? Efeito positivo? A demora é um sim?
Não é essa a resposta, porque na lei da liberdade econômica que institucionalizou o efeito positivo do silêncio, ele excluiu marcas. Então não é essa a solução. Tá? Então vai ser o quê? Ó, tem 30 dias para decidir, eu te mando esse ofício, te dando 30 dias para decidir, só para te mandar outro ofício? Qual é o efeito disso? Qual é o efeito disso? E aí é que realmente, o senhor Alexandre tem razão, a jurisprudência optou por tratar da febre. E aí vira um acotovelamento jurisdicional de quem vai buscar primeiro o direito de entrar na fila, furando a fila. Senhores, isso funciona para o cara que é mais ágil, para o cara que é mais preparado, mas isso é uma disfuncionalidade sistêmica. É como conceder remédio. É como conceder remédio. Há uma restrição, há uma limitação, há um orçamento restrito, não tem remédio para todo mundo, tem muito médico inventando necessidade de remédio que não está na lista, e aí vira o quê? Um acotovelamento. Quem vai na frente, o lerdo bebe água suja, vamos dizer assim. Quem corre mais ganha eliminar. Sem falar na instabilidade, na insegurança de ter um juiz que dá, um juiz do lado que não dá, aquela coisa toda típica da jurisdição. Então, observemos o seguinte, nós temos, até também, por sugestão da Jéssica, e eu sei que tem um monte de procedimento que prioriza alguns tipos de situações lá, mas isso também é tratado da febre. Observemos, na hora que a gente tem o tratamento prioritário para isso, para aquilo outro, é que nem precatório daí, né? Precatório alimentar, precatório superalimentar, precatório super privilegiado. É só uma forma de ir atrapalhando a fila. De modo que, eu disse que eu comecei falando de estrutura e encerro falando de estrutura, não tem solução que não seja paliativa, não tem solução que não seja a de prestigiar o INPI. Quando eu digo prestigiar, é o governo brasileiro usar isso como opção. Talvez dar mais atenção ao INPI do que, por exemplo, dar a outros setores que o Estado prestigiou com a criação de uma agência reguladora. Cinema tem agência reguladora. Não tem nada contra o cinema. Mas cinema tem agência reguladora. Cinema tem a Ancine, que é uma agência reguladora que tem todas as autonomias que, se não resolve, melhora. Então nós temos que prestigiar a entidade. Não precisa nem chamá-la de agência reguladora, porque hoje em dia tem esse negócio, não chama de agência reguladora, mas lhe confira um tratamento que lhe dê mais autonomia. E se o setor quiser, de alguma forma, buscar a solução disso, numa ação civil pública estruturante, ou o que vale, é aí que nós temos de, talvez, resolver o problema. E a outra coisa é a racionalização do procedimento. É a racionalização do procedimento, é criar procedimentos melhores, mais céleres. Eu costumo dar um exemplo disso. Tá? A academia faz com que a gente tenha algumas relações assim, e de vez em quando a gente se depara com pessoas icônicas na nossa formação e os caras viram nossos amigos de vez em quando. Eu fiquei amigo do professor Clausuri Sundfeld. O cara, pra mim, é um gênio. O cara é um gênio, porque ele enxerga a obviedade 30 anos antes. É que nem o professor Lomiro. O professor Lomiro tinha essa característica. Mas é que óbvio, esse troço que o professor Lomiro falou sobre a segurança jurídica e a legalidade, só que ele falou em 87. O gênio é esse. O gênio é o cara que vê o óbvio antes de todo mundo. O que nós temos que pensar? O que o Carlos Ari fez em matéria de pregão? Foi ele que inventou a estrutura do pregão. Como assim? Qual era o ponto de estrangulamento da licitação? Era a habilitação. Aí ficava o quê? Naquela masturbação mental para discutir se a empresa tinha ou não tinha CND. Tem CND. Reabra agora a licitação. Abrir a licitação, essa empresa tinha 18ª pior proposta. Qual é a lógica de eu ficar debatendo a 18ª pior proposta se o cara tem ou não tem CND? O que fez o Carlos Ari? Simples como a luz do sol. Inverte a lógica. Primeiro julga, depois habilita. Desculpa dar um exemplo de licitação, né? Mas assim, é só para demonstrar que alguém olhando o procedimento com inteligência e racionalização também contribui na aceleração. Eu tenho certeza que no INPI tem atos, sobre os quais eventualmente vocês até paguem, que não tem sentido nenhum. Sei lá, deve ter uma taxa para revisão da numeração de página do processo eletrônico. Deve ter um troço assim. Ou seja, alguém olhando
e racionalizar o procedimento também. Então, assim, desculpa eu fazer essa volta toda para chegar no óbvio, né? Mas não haverá solução para esses problemas de falta de motivação, de violação ou isonomia procedimental, a demora, se não forem atacadas as causas do problema, que são basicamente a falta de prestígio institucional do NPI e a falta de racionalização procedimental. Se não forem atacadas essas causas, não adianta ficar tratando a febre, ou ganha mais quem tem mais Tilenol para atacar a febre. Muito obrigado, pessoal. Isso é uma falta de prestígio, me parece, do Estado em relação ao Nós temos algumas coisas sensacionais, passo a palavra, que é, por exemplo, nós temos depósitos multiclasses. Né? Uma marca, em vez de depositar a marca para sapato, pode fazer uma marca para 3 classes, muito mais rápido, tudo tem em todo lugar do mundo, a lei estabelece. Aí tu chega no NPI, meu depósito multiclasse. Legal, tá na lei? Tá. E aí? Mas nós não temos condições técnicas. A TI não funciona, não tem formulário, não tem taxa, não tem como. Marcas de posição, o NPI estudou as marcas de posição, são marcas especiais, abriu, agora está legal, deposita como marca dimensional ainda porque não tem o formulário certo. Aí tu deposita. Onde é que estão as marcas? Estão dentro do armário C do coisa. Tá, mas por que não foi examinado? Porque a TI ainda não dá condições da gente publicar o negócio. E aí fica na cabeça. uma questão, né? Uma questão que é bem comum a gente falar com os colegas. A gente tem na lei exemplos, tem vários momentos em que administrativamente vocês têm preclusão dos atos e tal. E aí, muitas vezes eu já aconselhei colegas, entra dia de petição, entra com uma petição e tem o dever em 5 anos de declarar a invalidade. Mas eu não tenho campo específico para fazer. Não, aí é realmente um problema jurídico. Aí não tem como. Eu tenho uma dúvida muito grande quando se fala sobre direito administrativo e propriedade intelectual. Muito se discute em que ramo a propriedade intelectual seria. Seria um direito internacional, um direito civilista e um direito administrativo. E às vezes eu penso que propriedade industrial encaixaria mais como direito administrativo, digamos, registro de marcas, patentes, contratos de tecnologia e outros direitos autorais, por exemplo, faria mais sentido, direito de personalidade, direitos civilistas. Eu fico pensando, seria possível separar cunhos de temas da propriedade intelectual em cunhos diferentes de direito, considerar, por exemplo, o direito de marca, o direito administrativo, o direito autoral, o direito civilista? Brevemente, eu acho assim, que são duas coisas um pouco diferentes. Assim, acho que a questão da relação jurídica que se estabelece para reconhecer, por exemplo, o direito de marca, depende do direito administrativo, mas não é direito administrativo. Não está dentro do escaninho do que o direito administrativo estuda propriamente, digamos assim. Mas a relação jurídica, essa vai sempre depender do direito administrativo. Sem falar o seguinte, pós-modernidade ferrou com todas essas caixinhas que a gente tinha. O René Davy hoje ia ser verdade. O René Davy explicando a diferença de common law e civil law hoje, né, nós cada vez mais vinculados a precedentes, os Estados Unidos cada vez mais legislados. E assim, ó, quando a gente fala em ramos, sabemos que tem uma origem, um desenho, né? Sabiam disso? Da série Cultura Mais ou Menos Útil. Ramos do direito decorre de um desenho que está no livro 1, capítulo 1 do Digesto, que tem uma árvore, que separa o ius civile de um lado do ius gentile do outro. O ius gentile, que é o direito da gente, que era o direito internacional público, depois se formatou na ideia de direito público. É que se falou de, quando se começou a consolidar estados, aí, constitucional, administrativo. O que eu vou te dizer, assim, né, tua pergunta cientificamente é muito interessante, mas hoje em dia isso está muito etéreo, está muito... Isso que outrora foi uma caixa, hoje é uma nuvem, sabe? Então, assim, não gasta fosfato, não gasta fosfato em tentar fazer esses enquadramentos, até porque mesmo dentro do direito administrativo, esse dia nós estávamos falando da modernização do direito administrativo. Dentro do direito administrativo tem ramos, ou tem partes que são muito evoluídas e partes que são muito antiquadas. A relação com estrutura é antiquada, vou falar de nós agora, relação com servidor é antiquada. Agora, no direito da infraestrutura não tem nada mais moderno. Então, assim, eu acho que qualquer um, vamos dizer assim, bom,
Qualquer um que tu enquadrares, desde que tu entendas as normas, a princípio, enfim, a racionalidade que se quer. Eu penso, às vezes, enquadrando o administrativo, aplicando esses princípios, me parece dar mais efetividade às decisões do NPI. Depende dele para A tutela jurídica vem da relação que a lei consegue. Não sei, não estou pensando nisso. Mas acho que não tem muita diferença prática. Bom dia a todos, Luciana Mânica, gostaria de parabenizar a todos vocês aí, Dr. Mafini, conterrâneo, e os demais professores e também, eventualmente, colegas. Essa questão, nós temos uma relação de amor e ódio com o NPI, porque a gente faz de tudo para que ele crie sua autonomia, sua independência, sua racionalidade, e a gente leva subsídios os nossos argumentos, tanto administrativos quanto os judiciais. A gente, por isso essa relação de amor e ódio, que a gente depende dele, a gente faz de tudo quando temos encontros com representantes da autarquia, a gente tenta entender o lado deles também. Dito isso, eu gostaria, infelizmente, de anunciar que no início do mês, ali pelo Carnaval, acabaram de anunciar cortes de verbos do NPI, o que para nós muito nos entristece. E a segunda questão é que nós, causíticos, vamos dizer assim, a gente leva os argumentos e estudamos, tentamos sempre aprimorar e trazer essas novidades, que não tão novas para quem fez a especialização de propriedade intelectual aqui na PUC, né? A gente vem trazendo esses argumentos, faz com que, quando o NPI decide, ele tenha a sua racionalidade arcaica, mas querendo ou não, ele também traz danos. Então, nesse aspecto, eu lhes questiono essa responsabilidade advinda do NPI, que faz com que a gente tenha que enfrentar não só a morosidade, né, mas decisões que depois, perante a Justiça Federal, são tornadas ilegais. É reconhecido que o ato advindo da autarquia é ilegal e traz um transtorno econômico para a clientela. Então, eu gostaria de ouvi-los com relação a esse aspecto, a responsabilidade do INPI. Quem quer pegar primeiro? Não, bom, incide para o INPI o mesmo regramento de responsabilidade civil do Estado que se refere a 37, parágrafo 6º. Claro que dizer isso, né, resolve só metade do problema, porque a aplicação dessa norma constitucional, de todo o regramento infraconstitucional, sempre suscita problemas. Mas vamos lá. Primeiro, questão de culpabilidade no caso de condutas omissivas. Ainda hoje, passados 30 e tantos anos da Constituição Federal, ainda se discute se na omissão a responsabilidade é objetiva ou subjetiva, e para mim não tem nenhum sentido. Mas, fundamentalmente, a maior dificuldade que tem para a responsabilização civil do Estado, hoje em dia, é algo sobre o qual o direito administrativo se abebera rápida e, eu diria assim, ainda incipientemente do direito penal, mas que é, para mim, o aspecto central, que é o nexo de causalidade, a questão do nexo causal. Eu costumo dar um exemplo em aula para explicar esse problema. No Brasil, há um hábito de quem está preso receber comida todo domingo dos seus familiares. E tenta ser um administrador prisional e proibir isso. Tenta ser. Ocorre que um preso recebeu uma torta de frango em Santa Catarina da sua esposa e é hábito nessa cadeia dividir com todos os apenados que se fazem presentes na mesma cela. Ou seja, os colegas de cela. Recebi comida, estou numa cela com os dois aqui, não, eu vou repartir a comida que eu recebi. Tá? E para quem não conhece esse mundo, reparte-se mais coisa do que comida nessa relação de uma cela. O efeito prático dessa doação dessa torta de frango foram 16 presos mortos, envenenados, porque a esposa queria romper o vínculo conjugal e o fez da forma talvez mais célere. A pergunta é, e os outros 15 que não eram o marido da viúva? O Estado é ou não é responsabilizado? É que assim, é tão difícil tratar de nexo causal, ainda que a gente use o que o argumento do Supremo é
parametrizado pela noção de causalidade direta e imediata. Então, assim, vamos lá. Em tese é responsabilizável o NPI. Agora, apurar o dano, apurar a conduta, apurar a causalidade. Então, assim, é daquelas coisas que nunca mais acabam no debate. Mas em tese é responsabilizável. Sim. O próprio precedente da ADI, do parágrafo único lá do artigo 40, um dos artigos que se pretendia ver reconhecida a questão era a responsabilidade. E o Supremo passou lá, que viu que ali é um problema muito grave. A gente tem titulares de registro concedido com erro, com violação de direitos de outros, tá? E, teoricamente tem uma responsabilidade. A questão do nexo de causalidade é relevantíssima, né? Sem nexo não vai ter responsabilidade, mas o fato é que me parece ainda tem isso ainda anda tímido na jurisprudência, porque é muito difícil provar o nexo de causalidade. Embora em outros casos pareça, assim, em tese é evidente que tem responsabilidade. E aquilo que a gente falou antes, se serve o NPI para atrasar a nossa vida por ser uma autarquia, também teria que ter a responsabilidade que o poder público tem, né? Então está lá, parágrafo 6º do artigo 37. Então uma autarquia teria que responder, enfim, mas aí a indenização do teu cliente vai ser como precatório, também tem todas essas, exatamente, se chegar até lá, vai ter também de brinde essa situação. Eu acho que eu conversei com o Rony, mas aí não tem nenhum fundamento para dizer isso, mas parece que tem uma falta de prestígio no nosso NPI. Talvez seja o mesmo pela tecnologia no Brasil, que às vezes a gente está mudando o Estado, né? Hoje a gente fala em administração pública, já tem lá o gov.br, a gente avançou bastante, mas ainda é preciso avançar mais. Me parece que é uma questão de não prestigiar, né, uma entidade que exerce uma função economicamente muito relevante, né? Então é um atraso para o país assim, inacreditável, né? A gente está aqui discutindo ainda isso, né? O Milton mencionou, há 14 anos atrás, na especialização, a gente falava, esses problemas são os mesmos, né? De 15 anos atrás, de 20 anos atrás. Bom dia. Só uma questão aqui, um comentário em favor daqueles que gastam fosfato em ramos do direito. Uma curiosidade, foi criado agora, no início do ano, as varas regionais empresariais, e o Estado inteiro vai ser dividido em 5 varas regionais empresariais. Isso gera uma demanda tramitando junto ao Tribunal de Justiça já há uns 5 anos. E a criação, ela tem 3 críticas que estão ocorrendo internamente no debate, com a Corregedoria e outros entes que estão ligados. E um dos debates é que criaram a vara empresarial e não disseram o que é empresarial. E, portanto, tem temas que acho que ninguém tem dúvida, como já parece que ninguém duvida que uma recuperação de empresa ou uma falência estará lá dentro. Depois ficaram as dúvidas, porque parece que insolvência estará fora e por que não é, se é tudo tão parecido, apesar de ser uma atividade não empresária. Societário estaria dentro, mas ao mesmo tempo não definiram quais matérias estão dentro. E um dos debates internos hoje da Corregedoria é se propriedade intelectual estará dentro ou fora da atuação dessas varas. Eu comentava agora com o professor Milton, porque em Novo Hamburgo já tinha uma vara regional, mas a normativa trocou, então não é a mesma normativa, então não vai pegar por igualdade. Inclusive, Novo Hamburgo pegou novas comarcas e outras perdeu, então tem uma mudança de competência. Dizer que porque Novo Hamburgo atua com causas de PI não será uma resposta suficiente. Então, hoje tem um debate interno, até para conhecimento, porque estamos sabendo se está dentro desse fosfato todo queimado, se encaixamos como direito empresarial ou não. Então, apenas por curiosidade. Não deixe parar de fazer. Então, para esse fim, não é direito administrativo. A última vez que eu estava falando com o desembargador Ney, estava um pouco consolidado a vara de Novo Hamburgo com direitos de propriedade industrial. Porque aqui também a gente faz uma diferença grande, né? A parte toda de direito autoral é um direito mais de direito civil, então a vara de direito civil, e a direito de propriedade industrial é mais direito empresarial. Obras, livros, sempre tem essa divisão, tem esse ponto. E a experiência que nós temos na Justiça Federal
do Rio de Janeiro é muito boa. A qualidade das decisões vem aumentando muito. A Justiça Federal ela é especializada também. Eles colocaram várias especializadas em propriedade industrial. Então, isso já faz, sei lá, 10 anos, 15 anos. Eu nem atuava na propriedade industrial, já tinha várias especializadas. Então, isso ajudou muito. Eu acho que esse é um caminho bom. Esse é um caminho bom. Porque a justiça para todos é justiça para ninguém. Começa por aí. E aqui na matéria de vocês tem duas coisas, né? Tem a relação entre as partes eventualmente litigando e tem a questão da nulidade do ato administrativo, que aí puxaria exatamente. Então a gente tem, no STJ eu tinha selecionado um precedente interessante, que é daquela questão do NPI poder fazer intervenção no contrato, né, de royalties. E que aqui a gente tem uma questão de mérito, né, da decisão. E também o STJ aqui teve que discutir essa questão da especialização, né? Se era para ir para o direito público ou ficava recusado. Então, a especialidade, de fato, né, bem para esse aspecto, para resolver o problema, né, André, na esfera judicial é muito relevante. Bueno, lamento dizer, mas estamos com fome. Encerramos esse painel. Muito obrigado. Obrigado a todos.